por que, Jéssica? Que diabos eu tenho que me colocar em desconforto, né? Seria muito melhor ficar confortável, não me colocar numa situação estressante, não me colocar em situações que eu desconheço. E aí é que tá, né? Acho que e entra já a segunda reflexão. Muitas vezes nós temos, e nós entramos aí também no segundo aspecto relacionado, segundo ou terceiro, a depender da ordem, né? Às vezes está mais no terceiro. No terceiro argumento, né? No terceiro aspecto base da teoria da perspectiva, que é a teoria de base de finanças comportamentais do Kahneman e do Tversky, que é a aversão à perda. Por que eu tô trazendo a aversão à perda aqui? Porque por vezes o que acontece é justamente que quando nós temos que entrar neste processo de desconforto, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Não existe eu escolher um caminho A e ainda assim continuar caminhando pelo caminho B. Se eu escolhi o caminho A, eu preciso ir na direção do caminho A. Eu não posso ir um pouco pelo A, um pouco pelo B, um pouco pelo A, um pouco pelo B. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Então eu preciso escolher um caminho. E ao escolher um caminho eu tenho certeza, né? Não é que eu tenha certeza. Naturalmente nós vamos ter que abrir mão de algo. E por vezes esse abrir mão de algo dói muito, que é a nossa aversão à perda. Só que por vezes nós estamos incorrendo na aversão à perda de algo que não é bom para nós, né? De algo que não é construtivo. A psicologia chama isso de desamparo aprendido. Vou dar um exemplo. Pega uma pessoa com dívidas, com muitas dívidas. Só que com dívidas, concomitantemente com benefícios, entre aspas, dessas dívidas. Então, a dívida começa sempre assim, né? Uma pequena dívida ou uma dívida um pouco maior, mas com a perspectiva de mudar de vida. Então, eu vou comprar um apartamento, minha casa própria. Deixa eu desligar aqui o barulho. Resolvido. Tava dando um plim do WhatsApp no computador. Então, eu vou comprar financiado o meu apartamento. Aí depois compra o apartamento, quer decorar o apartamento. Aí tem a decoração do apartamento, faz um empréstimo pessoal. Depois quer um carro, porque no final das contas já tem um apartamento, meu apartamento tá bonito, eu ainda ando de ônibus, então eu vou comprar um carro. Aí vai lá e adquire um carro. E aí faz um financiamento do carro também, né? Um empréstimo do carro nesse caso. E aquela coisa vai virando uma bola de neve. Só que a crença dela, a atitude dela frente a esse comportamento é que não existiria outra possibilidade de construir uma vida, entre aspas, boas, se não fosse as dívidas, né? Então ela se coloca numa restrição muito grande, se coloca no túnel de escassez, que a gente já falou várias vezes aqui, e isso faz com que a vida dela comece a ficar muito ruim. Para contornar esta vida ruim e para mudar, tem que encarar um mega desconforto. Qual é o mega desconforto nesse sentido? Precisa cortar gastos, precisa pensar em otimização dessas dívidas, precisa daqui a pouco vender o carro, precisa buscar mais renda, que também vai ser um desafio, porque diante de um cenário de escassez, capacidade cognitiva diminuiu, capacidade de tomada de decisão diminuiu, o foco atencional está direcionado para o problema financeiro, então o desempenho no trabalho fica prejudicado. E com isso, né, com todo esse ciclo que vai se constituindo, é muito difícil aumentar a renda. Então entra mais num desafio. E aí, para que eu consiga mudar completamente esse contexto, eu preciso encarar um mega desconforto. E aí entra a aversão à perda, porque a pessoa vai olhar para essa construção e vai pensar assim: eu tenho que abrir mão de muita coisa para mudar de vida. Não é possível. Não consigo fazer isso. E aí entra no desamparo aprendido, que ela tem certeza que não existe uma outra vida a não ser aquela. E que não é possível a mudança. Então ela fica naquela condição porque ela não vê outra solução. E quando ela tenta cogitar uma outra solução, ela sobrevaloriza a dor de perder e minimiza a percepção de que aquele caminho poderia construir uma vida melhor. E aí ela não faz nada.
E aí aquele ciclo só se auto reforça, né? E aí isso gera um grande problema. Então o desamparo aprendido acontece muito nesse contexto e fortalece, né, fortalecido pela aversão à perda, que é justamente o terceiro ícone, né, o terceiro pilar da teoria da perspectiva, que são a base de finanças comportamentais. E isso vai fazendo com que a pessoa fique na exata condição em que ela está e incorra um outro viés que se chama viés do status quo, né? Nós estarmos e nos mantermos na exata posição em que nós estamos, sem essa disponibilidade de olhar e dizer, eu tenho que encarar esse desafio, eu tenho que encarar esse desconforto, para isso eu tenho que abrir mão de algumas coisas, mas não abrir mão de perder, mas na realidade é escolher construir um caminho melhor. Essa mudança de percepção, essa mudança de atitude, isso é muito importante. Esses dias me colocaram na caixinha qual era o maior desafio em relação a uma consultoria financeira ou mentoria financeira que eu já tinha passado. E eu disse, não é eu e não é tu, somos todos nós. E nós também, como seres humanos, o nosso grande desafio não é a planilha. Muitos acham, né? Eu não consigo fazer a planilha. O problema não está na planilha. O problema está na tua atitude frente à planilha. Por quê? Porque tu estás incorrendo na aversão à perda. Tu tá olhando para a planilha e pensando, se eu fizer ela vai me mostrar que eu tenho que abrir mão daquilo lá. Melhor não fazer. Porque não vai dar certo mesmo, porque eu não quero. Então, a construção da mudança comportamental, ela vai justamente ser importante e indispensável partir de uma mudança de atitude, de crença, que o senso comum vai chamar de mentalidade, mas que na realidade nada mais é do que a nossa visão de mundo, a forma com que nós olhamos o mundo, né? A forma com que nós interpretamos o mundo. E se nós interpretamos o mundo entendendo que dívida, por exemplo, é o melhor caminho, para que eu gere uma mudança desse comportamento, eu preciso mudar essa atitude que nós falamos há 3 episódios atrás, né, sobre atitude. Então esses são pontos bem relevantes quando se fala de encarar o desconforto. É que a gente não incorra nesse erro de olhar e dizer assim, ai, eu vou perder muito se eu encarar o desconforto. Se tu conseguir mudar essa percepção, tu muda teu comportamento. Não é uma fórmula mágica, não é uma coisa que acontece do dia para o outro, é uma coisa que tem que ser trabalhada, mas é uma coisa possível.